Fala aí, pessoal. A gente está aqui de novo. Eu sou Arthur, o professor de Química daqui do GPI, e nós estamos vindo com uma outra aula virtual para vocês. Essa aula que nós estamos fazendo, ela vai continuar, óbvio, dentro do conteúdo de Química, mas é uma aula especial a mais. Por quê? Porque nós vamos trazer algumas informações referentes à questão do Covid. É óbvio, quer dizer, da Covid, né? Porque o vírus é o novo coronavírus e a doença é a Covid-19. Então, a gente já pode começar, a partir de agora, entendendo essas duas utilidades diferentes, né? Quando nós falamos de coronavírus, a gente está falando do masculino, que é o vírus. Quando a gente fala de Covid-19, a gente está falando da doença feminina, ou seja, a Covid-19, tá? Mas nós vamos falar especificamente da questão do porquê do uso do sabão e porquê do uso do álcool 70. Qual é o melhor, o que fazer, para a gente entender um pouquinho do que está acontecendo, do que nós precisamos fazer e aonde a química entra nisso daí. Beleza? Então, vamos começar aqui. Primeira coisa, a gente já falou da questão da diferença de coronavírus e de Covid. Mas a gente vai focar primeiro na parte de sabão, porque a parte de sabão é um pouquinho maior do que a parte do álcool, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que entender, antes da gente começar toda essa discussão, é entender o que é o sabão. O sabão é uma molécula que nós chamamos de surfactante, tá? Não somente o sabão é um surfactante, assim como outras moléculas também são surfactantes. O que são surfactantes? Surfactantes são moléculas capazes de alterar a tensão superficial da água. O que é a tensão superficial da água? Vocês já devem ter sentido alguma vez na vida de vocês, quando a gente pula muito alto numa piscina, se nós pulamos em pé, a gente não sente tanta força da água sobre a gente. Mas se por algum acaso, sem querer, a gente cai de peito ou de costas, o que a gente sente? A gente sente na mesma hora uma dor, como se a gente tivesse batido numa parte muito sólida. Por quê? Exatamente por causa disso. A tensão superficial da água. O que é a tensão superficial da água? Vamos aqui. Eu fiz um desenho associando um copo de água aqui. E nós estamos aqui entrando nessa quantidade de várias moléculas de água na superfície. Só que todas essas aguinhas, essas moléculas de água, estão muito próximas entre si e fazendo uma interação muito forte. Que tipo de interação era essa? A gente até vai falar isso de outras aulas, mas a gente vai lembrar, e provavelmente vocês devem lembrar o nome, que é a ligação de hidrogênio. Qual é a característica da ligação de hidrogênio? A ligação de hidrogênio é uma interação entre moléculas, ou seja, intermolecular, né, que tem uma força muito grande. Por isso até que nós chamamos de ligação, e não interação como nas outras, né? Então aqui a gente vai fazer exatamente o quê? Vamos ver essa questão. A água está muito juntinha. Se ela está muito juntinha, elas estão muito coladas. Então, para eu conseguir entrar na água, o que eu preciso fazer? Eu preciso quebrar essa interação para eu conseguir passar. Pelo fato da ligação ser muito forte, se eu precisar quebrar muitas moléculas de uma única vez, ou seja, quando a gente cai de peito, de costas na água, a força que precisa ser gerada é muito alta. E aí, por lógica, o reflexo gerado sobre a gente vai ser muito alto, por isso dá dor. Só que esses surfactantes têm tendência a conseguir quebrar um pouco essas ligações. Por quê? Primeira coisa, antes da gente falar o como eles fazem, o porquê. Eles são anfifílicos. O que é ser anfifílico? Quando nós falamos de interação, a gente entra num processo que nós chamamos de solubilidade. E nós falamos da solubilidade que as moléculas têm. Nós damos meio que duas características específicas, tá? Eu vou usar esses dois termos, mas podem outros termos ser usados, tá? Nós classificamos que moléculas são polares e apolares. Só que quando a gente fala de solubilidade, eu estou falando de moléculas hidrossolúveis e moléculas lipossolúveis. Ou seja, moléculas polares, como a água, são solúveis em água. Um exemplo de uma molécula polar que é solúvel em água: sal de cozinha, se dissolve na água. Tá bom que o processo é um pouquinho mais complexo, mas a gente vai entrar aqui. Por exemplo, o álcool também tem uma certa polaridade e por isso se dissolve na água. E a outra parte dela é a lipossolúvel, que são as moléculas apolares, ou seja, gorduras e óleos. Por isso que quando a gente bota azeite, né, óleo na água para a gente poder fazer macarrão, a gente percebe que o óleo fica em cima e não se mistura, porque o óleo
só consegue se dissolver em gorduras, beleza? Então, a gente vai ver aqui um tipo de uma molécula anfifílica. Que molécula imensa é essa daqui? Essa é a molécula da lecitina. Quem é a lecitina? A lecitina é um surfactante natural presente dentro do leite. É ele que dá a capacidade que nós temos de conseguir solubilizar as gorduras. Está presente também no ovo, né? Então, é ele que dá a capacidade de eu conseguir ter gorduras misturadas com água. Por exemplo, o leite é uma mistura de gordura e água, tá? E aí, como que a gente vê isso daqui? É o que eu mostrei. Por que eu botei em vermelho e por que eu botei em azul? Em vermelho, eu classifiquei a parte apolar, a parte lipossolúvel. Em azul, eu botei a parte polar, a parte hidrossolúvel. Então, as moléculas anfifílicas têm essa capacidade. Algumas vezes, né? Algumas moléculas anfifílicas pequenininhas não têm tanta essa capacidade. Mas os surfactantes são moléculas anfifílicas que possuem essa capacidade. Então, a gente vai ver aqui. E o que é o sabão? Óbvio, a lecitina é um surfactante, mas não é, né, um sabão. O que é o sabão? O sabão é uma molécula produzida a partir de uma reação que nós chamamos de reação de saponificação. O que é a reação de saponificação? É quando eu pego gorduras, né? Gorduras meio. O que são gorduras? São o que nós chamamos de ácidos graxos. São ácidos carboxílicos, é uma função orgânica, né? Com altas quantidades de carbono, cadeias carbônicas muito grandes. Então, um exemplo aqui, um ácido carboxílico caracterizado pela sua carboxila. Então, COOH, com grande quantidade de carbono, uma gordura. Quando eu pego essa gordura e eu reajo ela com, normalmente, algumas pessoas usam soda cáustica, mas em laboratório, esse processo que nós usamos é com álcool e KOH, ou seja, hidróxido de potássio, né? A gente produz uma reação de neutralização desse ácido. Quando nós temos essa reação de neutralização, o meu ácido graxo se torna um sal orgânico. Esse sal orgânico, oriundo de um ácido graxo, nós chamamos ele de sabão. Por quê? Porque ele tem a propriedade de conseguir fazer com que uma parte dela, que é essa parte inicial, que nós chamamos de cabeça polar, de se solubilizar em água, enquanto esse resto desse corpo, né, dessa cauda, que nós chamamos de corpo apolar, de se ligar às gorduras. É exatamente essa estrutura, não exatamente essa, que é um fosfolipídio, que é o que nós temos na nossa membrana celular. Beleza? É o que a gente vê, uma cabecinha polar, o corpo, depois o corpo de novo, uma outra cabeça. Dividindo o quê? Dividindo o meio extra do meio intracelular. Tá? Mas aí o que a gente tem? Esse surfactante tem capacidade de formar uma estrutura que nós chamamos de micela. O que é micela? A micela, quando eu tenho essas estruturas organizadas de uma única forma, uma única camada, diferente da membrana celular. Então, nós temos aqui a estrutura da minha cabeça polar toda para fora, o meu corpo apolar para dentro. O que isso acontece? Acontece que a gordura tende a entrar nessa estrutura, nessa micela. E eu roubei a minha gordura. Agora que isso aconteceu, a água está em contato somente com a parte polar. O que isso significa? Significa que durante esse processo agora, se eu usar uma corrente de água, eu consigo carregar a micela com facilidade. Enquanto isso, eu estou carregando a minha gordura fora. É a ação que tem no sabão. Isso acontece também no nosso corpo, tá? Para quem é mais fã de biologia, essa é uma estrutura semelhante ao quilomicron, tá? Quem é o quilomicron? O quilomicron é como se fosse uma micela que é formada inicialmente no corpo para poder absorver a gordura que nós vamos comendo na nossa alimentação, beleza? E aí, por que então diminui a tensão superficial da água? Exatamente por essa coisa daqui. A água interage com a minha cabeça polar, então a água está muito próximo dela. Já, no entanto, esse meu corpo apolar, ele não tem afinidade pela água. O que acontece? Causa um processo de repulsão. Então, esse processo de repulsão
gera um espaço vazio aqui. Esse espaço vazio era um espaço onde teria uma água. Se nesse espaço vazio era onde teria uma água e não tem mais, eu estou diminuindo a quantidade de interações. Se eu diminuo a quantidade de interações, o que acontece? Eu diminuo a minha tensão. É como se eu tivesse várias correntes, agora eu tirei 2 correntes. Significa que eu vou conseguir quebrar com muita facilidade? Não, mas eu vou gastar menos energia, tá? E é exatamente por isso que quando isso ocorre, algumas pessoas têm uma visão um pouco diferente das coisas. Talvez vocês já devam ter visto algum vídeo que é de uma pessoa explicando como que o sabão age no vírus. E aí a pessoa jogou uma pimentinha em cima da água e ela botou o sabão no dedo, ela jogou e ela se sumiu, né? Como se ela estivesse fugindo do sabão. Não é isso que acontece com o vírus. O que aconteceu nesse processo é exatamente o que eu representei aqui para vocês. O meu corpo apolar, por não ter afinidade com a água, fez o quê? Fez com que abrissem espaços vazios. Então, ela empurrou uma boa quantidade de massa de água para os lados. É isso que acontece naquele vídeo. Essa não é a ação que faz. O sabão não está fazendo o vírus fugir. Mas calma, isso é a próxima parte. A gente já vai voltar já, tá? Mas deu para entender essa ideia? Então, a gente está falando de surfactante, tá? No dia a dia, algumas vezes, a gente chama eles também como emulsionante. A gente usa ele para outras coisas, como, por exemplo, do porquê que a gente usa o ovo para fazer maionese, misturar água e óleo, beleza? Mas a gente já vai voltar já.